Estamos meditando nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, eles discursaram diante do Sinédrio, lembrem disso, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Reconheceram-nos, é verdade, como os que estiveram com Jesus. Mas, vendo com eles de pé o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Mandaram-nos, pois, sair do Sinédrio e puseram-se a deliberar, dizendo: que faremos com estes homens? Que por eles realizou-se um sinal notório, é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que isto não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamo-los com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Então aqui aparece o constrangimento, a confusão dos sinedritas, dos membros do Sinédrio, o Senado de Israel. Por um lado, eles veem o homem curado. Sabem que Pedro e João são discípulos de Jesus. Veem que Pedro e João são pescadores da Galileia, homens rudes. Não eram teólogos, não eram versados na Sagrada Escritura. E como é que eles podem curar de repente? Como é que eles têm essa intrepidez, essa coragem de fazer um discurso diante do Sinédrio? Então, eles estão confusos, discutem e manda chamá-los. Veja, proibamo-los, está vendo? Com ameaças de tornarem a falar neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam: julgai se é justo, aos olhos de Deus, obedecer mais a vós do que a Deus. Pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, depois de novas ameaças, soltaram-nos, não encontrando nada em que puni-los, também por causa do povo. Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos o homem no qual se verificara o sinal desta cura. Vamos lá. A resposta de Pedro é impressionante. Ele diz: não podemos, veja, deixar de obedecer a Deus. Vocês do Sinédrio estão nos mandando uma coisa que é contrária à vontade de Deus. Temos de obedecer a Deus, não aos homens. Aqui sim, a obediência suprema na igreja é a Cristo Jesus. A Cristo. Os pastores da igreja, o Papa, o Bispo, os padres, eles agem em nome de Cristo. São pastores em nome de Cristo. Jesus mesmo vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Quem não entra por mim, então quem não entra por Cristo, é ladrão e salteador. Depois uma outra coisa, né? São Pedro diz: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. É impressionante, aqueles 12 primeiros são testemunhas. Eles viveram, eles tocaram, eles viram e ouviram Jesus quando estava entre nós, nos dias da sua vida humana entre nós, e viram, ouviram, tocaram em Jesus ressuscitado. Então, ainda hoje a gente vive do testemunho desses 12 primeiros apóstolos, que viram, que ouviram, que tocaram, que comeram com Jesus. Você se lembre daquele outro texto tão bonito do início da primeira carta de São João. São João diz uma palavra que é impressionante. Ele diz assim, olhe: o que era desde o princípio,
o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do Verbo da vida, porque a vida manifestou-se, nós a vimos e dela vos damos testemunho. Veja, tá certo? O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos. Então o cristianismo não é uma lenda, o cristianismo não é uma história bonita. O cristianismo nasce de uma experiência concreta daqueles 12 primeiros que viram, ouviram o Senhor, viram o Senhor na cruz, sofreram com o Senhor e estiveram com o Senhor na ressurreição. Ainda hoje, de certo modo, isso é ser cristão, é testemunhar Jesus. O Jesus que a gente recebeu por essa tradição que vem dos apóstolos e que a gente vive na escuta da palavra e nos sacramentos, sobretudo na Eucaristia, e testemunha para o mundo. Eu ouvi o Senhor, eu comi e bebi com o Senhor, eu sei que o Senhor está vivo. Veja o que é ser cristão. Nasce de um testemunho. Então, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vá, dê testemunho de Cristo. Vá, evangelize Jesus Cristo. Pregue Jesus Cristo. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.